obrigado a Kemi pela generosa apresentação, mas nós sabemos que se não fosse a Kemi também não existiria Blossom, né? O pessoal conhece a história. A questão da disciplina do pensamento, gente, é uma das maiores dificuldades nossas. Semana passada o Geraldo passou alguns parâmetros que a gente pode utilizar, não é, para a nossa disciplina. Quando a gente estuda um pouquinho sobre meditação, a gente encontra orientações mais ou menos nesse sentido. O pensamento é como um cavalo bravio, sem estar domado, e então rebelde, não é? Às vezes não aceita de forma nenhuma qualquer tipo de limitação, ou então é parecido com os macaquinhos, que ficam saltando de galho em galho e não se acomoda nunca. Então, esse é o tipo do pensamento indisciplinado. Mas não é simples a gente disciplinar o nosso pensamento. Isso exige de nós o esforço, dedicação, tempo, muita perseverança, mas a gente consegue, com esses esforços, chegar, não é, a controlar os nossos pensamentos. Mas talvez tenha alguma coisa que seja tão difícil ou mais difícil que a disciplina do pensamento, que é a disciplina do nosso sentimento. E quando a gente fala normalmente em disciplina do pensamento, a gente se lembra de que Jesus, e eu tenho o hábito de dizer que no Evangelho está tudo, a gente quando não encontra é porque não soube ler, não soube encontrar, mas no Evangelho está a orientação para tudo na nossa vida. E Jesus, num dado momento, diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. E aí fica a pergunta, não é? Onde é que nascem os nossos pensamentos de fato? Eles surgem dos nossos sentimentos. Então, se nós queremos disciplinar o nosso pensamento, talvez nós devêssemos trabalhar a disciplina dos nossos sentimentos, porque a gente pensa aquilo que a gente sente e acaba falando aquilo que a gente sente e pensa. Então, é um trabalho que o Evangelho nos ajuda muito a realizar. E quando a gente relaciona a questão do pensamento com a mediunidade, nós vamos observar que tem tudo a ver. Quando nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós não temos uma condição de uma colaboração efetiva na atividade mediúnica. Porque a atividade mediúnica, a gente sabe que a mediunidade ela tem por base a mente. Então, a mente que não está disciplinada, como é que ela vai ser um instrumento de comunicação com outro plano de vida? Então, a gente vai entender que na questão mediúnica é fundamental também a disciplina dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Especialmente, nós precisaremos conhecer o que é que nós sentimos, como nós sentimos, por que nós sentimos. E aí vamos fazer as mesmas questões, os mesmos questionamentos. O que é que eu penso? O que que me leva a pensar isso? Por que que eu penso assim? E aí nós vamos nos lembrar de Paulo, que eu acho que Geraldo na semana passada lembrou, que o bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Então, no campo do pensamento, normalmente é assim, o que seria o ideal eu não penso, mas aquilo que realmente não é muito produtivo é o que muitas vezes fica bailando pela minha mente, pela minha cabeça. Agora, reconhecer isso não é razão para a gente se envergonhar, ao contrário, é o primeiro passo para que a gente identifique o que é preciso alterar,
modificar. O que significa essa disciplina? Não? Ela exige de nós a identificação daquilo que de fato não é conveniente, não é adequado, não é produtivo, para que a gente então possa ir fazendo o trabalho de disciplina e de cultivo. Presta atenção que eu não estou falando de combate, não é? Dos pensamentos negativos, mas de disciplina e de elaboração de pensamentos positivos, construtivos, aquilo que de fato vai ser para nós, né, o que a gente consideraria ideal. Porque essa questão de entrar em conflito, em combate, como a mente ela está muito mais acostumada ao longo do tempo, de muitas encarnações, a essa indisciplina de viver sem controle, não é? Então é mais fácil que na disputa a gente fique frustrado, porque a gente vai exigir da gente aquilo que a gente não pode dar ainda. E como não vai acontecer sem o esforço, a dedicação e o tempo, então a gente pode se frustrar. E acaba algumas pessoas até desistindo. Ah, deixa isso para lá, não tem jeito mesmo. Mas tem sim. Então, nós vamos nos lembrar do trabalho mediúnico, Desafios e Possibilidades, quando a gente fala no capítulo 2 sobre a prática desde o início. E então, quando a gente está estudando a mediunidade, a gente pode começar a prática da mediunidade logo no comecinho. E começa por onde? Justamente pela concentração. Então, nós vamos aprender a nos concentrar, e não é muito simples isso, não é? Então, a mente, a gente até coloca ali, né, o exemplo de que a mente é como o cavalo bravo, né? Vai cavalgando ao sabor dos impulsos aleatórios e que chegam, que aparecem de diferentes fontes. Ora é a televisão, ou uma música que a gente ouviu, ou alguma coisa que alguma pessoa falou, e a gente fica ali. As notícias que a gente vê no jornal, e assim vai. E o dia inteiro naquela coisa, não é? A ponto até de a gente, às vezes, ir dormir e não tranquilizar o pensamento. Continuar no tumulto durante a noite daquela coisa toda que acontece durante o dia. Então, a gente comenta que para disciplinar a nossa mente e estruturar a nossa vida, vai ser necessário buscar um equilíbrio. E já se diz que a sabedoria está no equilíbrio, né? Então, é preciso buscar o equilíbrio. Se a gente não alcança isso, a gente tem dificuldade, não é? Então, nós não precisamos usar de violência de forma nenhuma, mas de propósito. E o propósito está ligado à vontade. Então, o pensamento emite e a vontade direciona. Tem que haver o casamento dessas duas coisas. Então, às vezes, o pensamento ele é indisciplinado porque a vontade não está educada, ela também está descontrolada. Então, a vontade vai ajudar a gente a direcionar o pensamento, não é? Então, é preciso realmente buscar esse equilíbrio da nossa mente, do nosso sentimento, que vai refletir na nossa própria organização física. Então, comandar a mente é uma coisa. Olha lá, a gente pode até aprender a comandar, tem técnicas para isso. Agora, educar a mente é diferente de simplesmente comandar. E aí, gente, a gente aprende a se concentrar, tem várias técnicas para isso, não é? Muitas técnicas. A gente pode usar uma técnica que, por exemplo, você ficar fixo num quadro, numa pintura, um quadro que você tem na parede, e você mentalmente ir olhando todos os elementos. Qual é a cor que predomina? Quais são as cores secundárias? Que desenho se tem uma figura lá, é um homem, uma mulher, é uma criança,
é uma menina, e aí a gente vai, aparece o que é dia, é noite, a gente vai descrevendo aquilo que a gente está vendo. É uma espécie de meditação discursiva motivada por uma figura que a gente está olhando, que a gente está desenvolvendo a concentração ali. E aí chega um momento que a gente pensa que esgotou tudo, mas se a gente está concentrado, a gente começa a perceber detalhes que a gente não tinha nunca visto, que a gente não tinha prestado nenhuma atenção nunca. E isso leva, né, nesse esforço de concentração, à disciplina do pensamento. Há outras técnicas que também levam, não é, dizem respeito à meditação e que de alguma maneira está relacionado, tem vários tipos de meditação, né? A meditação discursiva, quando você trabalha em cima, essa questão de você ficar descrevendo o quadro, por exemplo, pode ser considerada meditação discursiva. Agora, você lê um texto, pequeno texto, um parágrafo, e você fica ali considerando sobre aquilo, meditando sobre, é também uma meditação discursiva, buscando os elementos que compõem o texto, qual é o significado principal, a frase principal, qual é se tem significados secundários, e isso também ajuda na disciplina do pensamento, né? E está ligado à concentração. Então, não sei se vocês estão percebendo que a disciplina do pensamento tem uma relação direta com concentração. Quando a gente concentra, a gente foca. E a gente está focando é o nosso pensamento. E olha que interessante. Nesse momento, a gente foca também o sentimento. E o sentimento e o pensamento estão se submetendo de forma disciplinada à vontade. Tudo bem aí? Bom, então, a gente acaba sentindo satisfação nisso com o tempo. A gente passa a sentir prazer no exercício, não é? Bom, no grupo mediúnico, a gente está relacionando isso com a mediunidade, a disciplina da mente, ela é uma das primeiras atividades a gente desenvolver. A disciplina do pensamento, ela é fundamental. E esse exercício de concentração, ele vai favorecer esse processo. Bem, aqui a gente pensa na concentração como o primeiro passo, inclusive, para que a gente possa desenvolver a oração. Então, num segundo momento, quando a gente se concentra, a gente está procurando mesmo esses passos, não é, do desenvolvimento do controle do nosso pensamento, e entra a questão do vigiai e orar, e orai. Então, no momento em que nós estamos com o nosso pensamento num estado de equilíbrio, de disciplina, nós estamos atentos ao que acontece no entorno. Isso é fundamental para a questão do vigiai. Não tem como vigiar se a gente não está com a antena ligada com o nosso sistema de radar acompanhando o que ocorre no entorno. Ah, mas a gente não pode se concentrar só para dentro da gente? Não seria a concentração, não seria na meditação para a gente ir para dentro da gente? Sim, mas isso não significa que a pessoa não sabe o que está acontecendo no entorno. Tá certo? Não podemos confundir as coisas. Agora eu mergulho para dentro de mim no processo de concentração e não existe nada fora. O mundo continua, a vida vibra no nosso entorno. E não é simples a gente conseguir. É por isso que uma vez eu ouvi e eu fiquei me perguntando como é que podia aquilo. O sujeito era um desses pessoas consideradas, né, que tinha muito conhecimento no campo da meditação, essa coisa toda. E a pessoa desce de um certo local e alguém quer abordar a pessoa.
E a outra diz assim, sim, não fale com ela que nesse momento ele está concentrado, meditando. Estava andando, passando e caminhando. Então ele não estava acompanhando o que estava acontecendo no entorno? Estava. Então tudo depende. Na questão do trabalho mediúnico, nós vamos justamente nos concentrar para perceber o entorno que está acontecendo na realidade espiritual. E para que isso aconteça, nós temos que estar com a nossa percepção ligada nos companheiros que fazem parte da atividade. Numa busca de sintonia entre todos, e quanto mais consciente for isso, melhor é. A gente pensa assim, mas quando a gente concentra, a gente se apassiva para o espírito poder se comunicar quando a gente é o médium. Está correto, é corretíssimo. Mas não significa que a gente está perdendo a consciência daquilo que ocorre. A gente poderá depois não se lembrar do que aconteceu, mas não significa que não tinha consciência na hora que estava acontecendo. Ok? Então, a gente falou em concentração e a gente falou antes do vigiar e para depois ir para a questão da oração. Porque a gente não pode orar, rogar amparo para os nossos benfeitores amigos, que é o que a gente normalmente faz na prece, sem assumir a responsabilidade que é nossa. Afinal de contas, o pensamento é meu, não é dos mentores amigos. Eles não têm responsabilidade se o meu pensamento está indisciplinado. Porque eles podem até estar do lado, mas eu não tenho concentração suficiente, eu não tenho equilíbrio, eu não percebo. Deu para perceber, gente? Onde entra a disciplina do pensamento? Então, aí, feitos esses passos, a gente pode entrar, então, no estado de oração. Não é orar. Orar primeiro para pedir proteção, para pedir amparo. A gente está buscando a sintonia com esses benfeitores e a gente também já começa a fazer o nosso processo de doação em benefício daqueles que serão assistidos na reunião. Lembrando que nós somos os primeiros a ser assistidos. Nós somos os primeiros a receber essa assistência. Nesse esforço todo que a gente está fazendo ali, a gente já estabelecendo a sintonia com os benfeitores amigos, nós começamos a receber deles, não é, as vibrações positivas, a energia que eles trazem positiva, que vai favorecer ainda mais o nosso estado de concentração e de disciplina do nosso pensamento. Porque há alguma coisa mais satisfatória do que a gente estar na percepção dos nossos amigos espirituais que desencarnados têm uma visão mais ampla, que podem vir e nos auxiliar? Então, essa primeira habilidade que a gente desenvolve é a concentração, e a segunda habilidade que a gente vai desenvolver em relação à disciplina do pensamento para a atividade mediúnica é o do vigiai e orai. O vigiai aqui nessa circunstância cabe a gente, sendo médio ostensivo ou não, identificar se o ambiente está protegido ou não, se ele é agradável ou é desagradável, se a entidade que se aproximou é uma entidade necessitada, se é um mentor amigo, se é um espírito mistificador, inclusive. E tudo isso faz parte dessa questão da disciplina do nosso pensamento e do nosso sentimento para a tarefa. Então, a oração ela é muito importante dentro desse processo. Uma vez concentrado, já facilita a oração. A gente que já se senta e começa a orar. Então, não tem a disciplina da concentração. O que acontece numa oração dessas? Vocês já leram sobre oração? Que existem, não é, vários tipos de oração. Martins Peralva examina isso, não é? Muito bem. Então tem, vai buscar em André Luiz, lógico, a informação, não é? Tem aquela oração horizontal. Ela não passa do teto, ela só fica, vai até o teto, só fica ali na horizontal. E tem a oração vertical, não é? Que vai, sobe aos páramos superiores da vida, não é? Então,
como é que a gente faz uma oração que a gente poderia chamar uma oração vertical, que a gente poderia considerar uma oração mais efetiva, que alcança os planos superiores da vida, sem a devida concentração e sem esse esforço de disciplina do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, não é simplesmente sentar e começar a falar. É preciso conectar as coisas, né, para sentir aquilo que vai acontecer. E quando saírem palavras, se é necessário, né, que saiam palavras nascidas do sentimento verdadeiro. E as palavras estarão refletindo naturalmente os pensamentos. Né? Então, daí a importância da gente entender que é a disciplina do sentimento e do pensamento dentro desse processo. E aí, bom, essa parte da oração, ela é bastante extensa dentro da atividade mediúnica, porque a oração, ela é fundamental para a atividade. Ela é elemento de pacificação interior, é elemento de ligação com os benfeitores amigos, é elemento de auxílio aos espíritos necessitados, é elemento de contribuição para a proteção do ambiente onde nós estamos. Sem disciplina do nosso pensamento, do nosso sentimento, nada disso é possível. Bem? Ok, a gente recomenda a leitura sobre oração no Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que eu sempre falava capítulos 27 e 28, mas é lá no 26 que começa, tá? Você vê que a gente lê, estuda e só vai... Fui me dar conta essa semana passada quando fui fazer uma palestra na FEB, que era justamente o início do capítulo 26. Falei, meu Deus do céu, mas está começando a oração é no 26, não é no 27, não. Então, vale a pena a gente ler, reler, não é e voltar. Então, quando a gente verifica tudo isso aqui, a gente vai para um terceiro passo que a gente gostaria de colocar, que é a meditação profunda, tá? Não mais a meditação discursiva. Por que é bom esse exercício da meditação? Você não vai fazer isso na hora do trabalho mediúnico. Não é ali. E essa meditação de mergulho para dentro, que exige também uma disciplina de pensamento, não é controle, é educação do pensamento. Controlar é uma coisa, a gente já falou, não é educar é outra, é a educação mesmo do pensamento. Então, essa meditação a gente faz num ambiente que a gente escolhe na casa da gente, tem gente que escolhe o próprio quarto, sentado na cama, não importa o ambiente que vai escolher, desde que seja um ambiente que favoreça. Tem gente que tem um escritório em casa, outros têm uma sala mesmo preparada para oração, um local onde está a biblioteca, onde a gente se sinta bem, se sinta à vontade. E fazer essa meditação não mais discursiva, mas do mergulho para dentro. O que isso vai ter a ver com a mediunidade? Não se faz isso na hora da prática mediúnica, porque a hora da prática mediúnica é uma outra atividade. Essa atividade do mergulho para dentro é para conhecer realmente o que nós somos. Não estamos falando só do quem nós somos, é o que nós somos. O quem está relacionado com a personalidade, né, gente? Quem você é, Adriana, você é o Ricardo, quem eu sou? Sou o Carlos. Agora, o que é que nós somos? Então, se eu perguntasse, por exemplo, para Adriana Borges, o que você é, ela não poderia me responder mais, eu sou Adriana Borges, porque eu não perguntei quem, eu perguntei o que. E é esse o que nós vamos procurar quando nós fazemos a meditação, que nós vamos para a interiorização. É o tal do mergulho para dentro. Só que a hora que a gente faz isso, o que é que a gente encontra logo de saída? Você sabe por que para nós ocidentais é difícil de meditar? Porque a gente não costuma passar dessa etapa inicial.
Porque primeiro exige disciplina que a gente não tem, disciplina do pensamento. Não é pacificação interior, é disciplina do nosso próprio sentimento. E aí exige o encontro com a nossa realidade. E o primeiro que nós vamos encontrar da nossa realidade são as coisas negativas que a gente acumulou ao longo do tempo. E isso muitas vezes assusta, a gente prefere não encarar. E aí não passa dessa primeira fase. Vamos lá. Vamos dizer que o indivíduo está se concentrando para o mergulho, não é, para dentro. E ele, então, utiliza uma técnica que leu em algum livro lá, ou que aprendeu com alguém, em que ele vai fazer uma contagem regressiva, de 10 a 0. Outros imaginam que estão descendo os degraus para ir para um porão. Não é? O mais apressado, ele pensa que ele está no elevador e desce, puf. Então, quando desenvolve a técnica e a capacidade, aí é capaz de poder fazer, né? Mais direto essa concentração, alguns já conseguem. Mas normalmente a gente precisa dar os passos para conseguir essa concentração. Então, uma das técnicas é ir contando de 10 a 0 e imaginar que você está descendo os degraus para ir para um porão. O que acontece é o seguinte, quando você desce lá no porão, o que que a gente encontra? É escuro, não é? Às vezes a gente não sabe onde está o interruptor, então a gente não consegue acender a luz. Ou às vezes não tem luz mesmo ainda. Aí a gente vai encontrar o bicho-papão, vai encontrar o que a gente acumulou, o que a gente cultivou vai estar lá. Não tem uma, uma história de um índio que dizia que ele tinha dentro dele um lobo e um cachorro. E aí perguntaram para ele, mas qual que é que predomina? Ele falou, depende daquilo que eu alimente. Então, o que é que a gente alimenta normalmente? É aquilo que nós vamos encontrar. E a gente tem que ter coragem de enfrentar isso. Não é simples, não é? Então, para a atividade mediúnica, esse processo de autoconhecimento ele é fundamental, ele é muito importante, porque nos vai dar, inclusive, a condição para depois identificar o que, que é meu e o que, que não é meu no momento da atividade. E não é só para o médio isso não, tá bom? É para o pessoal que está na vibração, no apoio vibratório. O dialogador vai se deparar com essas situações de ter que encarar a própria realidade, muitas circunstâncias, diante daquilo que o irmão que está sendo assistido coloca, às vezes, ou que o obsessor comenta, tá certo? Então, é preciso fazer esse processo de meditação na calada do nosso quarto, da nossa, é aquele recolhimento para a tua habitação, e ali fala com Deus. Aonde está Deus? Lá fora ou dentro? Mas a gente não vai encontrar Deus logo de cara. Se a gente criou um monte de coisas, a gente vai encontrar as coisas que a gente criou. Aí nós precisamos resolver e solucionando isso devagarinho, com tranquilidade. Às vezes é preciso voltar, depois ir de novo, vai encontrar de novo a mesma coisa, vai ter que trabalhar um pouco aquilo de novo. Às vezes toma um certo tempo. E o que é que nós vamos encontrar normalmente? Os frutos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência. E nós temos que encarar e dialogar. Às vezes é um diálogo interno que a gente está fazendo lá com aquilo que a gente cultivou, que faz parte da personalidade. É como a gente falando com a gente mesmo. Mas não com o que eu sou. Porque o quem eu sou, às vezes, é que está predominando lá dentro. Deu para entender isso, gente? Bem, aí então, né, uma vez que a gente se acostuma a fazer essa meditação, aí estamos lá na atividade mediúnica e nos facilita o processo. Nós fazemos então a nossa concentração, entramos no estado de oração e nós podemos ir para a irradiação mental.
a nossa emissão cooperativa, colaborativa, de doação aos nossos irmãos necessitados. Isso é chamado de radiação mental, mas eu confesso para vocês que não me agrada muito o termo, porque é mais bem uma radiação vibratória. Acho que a Caroline vai concordar com isso, não é, Caroline? Que é o que a gente faz de fato, não é? A gente não irradia o nosso pensamento, simplesmente. A gente irradia o que a gente sente, o que nós somos. Então, imaginem que nessa hora nós estaremos propagando o que nós somos. Ah, mas eu estou imbuído dos melhores sentimentos nesse momento. Tudo bem, mas é o que você cultiva sempre, porque senão o que você cultiva sempre vai sair junto. E é por isso que muitas vezes a oração não é tão efetiva. Sai uma mescla. Mas o exercício nos leva, não é, a cada vez aperfeiçoar mais. Então, a irradiação mental, e aí nós vimos, já conversamos sobre a meditação, mas essa meditação nós não iremos fazer lá na atividade mediúnica, nós poderemos, inclusive, na etapa de preparação, o dirigente ajudar o grupo a fazer meditação dirigida para aprender como meditar sozinho. Eu já fiz alguns cursos desses de meditação em que o instrutor, posso falar assim, não é aquela pessoa ali, alguns chamam de guru, ele nos orienta até um certo passo, até um certo ponto. E depois o caminho cada um faz o seu, porque não tem mais o que explicar, não tem como explicar, porque a vivência é de cada um lá no seu mundo interior. Isso muitas vezes as palavras não conseguem traduzir. Bem, com isso, não é? Meditação, irradiação mental, todos esses passos, nós chegamos àquilo que é chamado de harmonização psíquica, que começou tudo por onde? Esforço de disciplina de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, para a busca do equilíbrio. Quando esse equilíbrio ele vai sendo alcançado, não é que a gente ficou puro, não, hein? De repente, agora eu já sou puro de coração, estou vendo a Deus. Não é? Ainda não é, não. Calma lá. Nós estamos no caminho, estamos alcançando momentos de harmonização psíquica. É como se fosse um oásis. Você entra para dentro de si, você mergulha, você encontra aquele oásis ali naquele, não é, diante do deserto, você tem um oásis que já começa a aparecer. E aí aquilo vai se ampliando com o tempo, vai se ampliando pelo exercício, pela dedicação e também pelo que a gente passa a fazer na relação com o nosso semelhante. Porque essa busca de disciplina do pensamento, do sentimento, essa busca da do equilíbrio para atingir essa harmonização, se reflete na relação com o nosso semelhante. Aí, às vezes, acontece isso, a pessoa diz assim, estou te estranhando, meu. O que está acontecendo com você? Já, não sei se já aconteceu, às vezes, não é com vocês. E, de repente, a gente está fazendo aquele esforço, está fazendo o trabalho, e alguém chega e diz assim, epa, o que está acontecendo com você, hein? Aí você pergunta, olha, o que está acontecendo? Ah, você está muito estranho, você não é você mesmo. Às vezes acontece isso, né? Especialmente quando começa. Aí começa a ver os desafios de fora, não é? Porque há uma resistência natural. A gente tem aquele status quo, a gente passa a conviver, uns se alimentam dos desequilíbrios dos outros, inclusive quando não está havendo, a pessoa provoca o outro para desequilibrar, para poder alimentar, e a gente não se dá conta. Aí quando alguém começa a sair fora desse circuito, os outros percebem e sentem falta do outro como ele era. E aí vem as pressões, começa a acontecer as brigas, as coisas, e se a pessoa não está atenta, ela entra de volta no desequilíbrio, aí tem que começar o processo outra vez. Bom, já aprendeu o caminho, ou pelo menos já entendeu um pouco, já fica um pouco mais fácil. Mas aí vai ter que chegar um momento em que a gente, diante dos estímulos externos, a gente já não se desarmoniza mais.
E aí não importa. A gente costuma dizer assim, pode estar caindo o edifício, mas o indivíduo mantém-se na sua postura psíquica, né? Aí o Chico, lembra do Chico no avião? Todo mundo conhece a história, né? A hora que o avião começa, parecia que estava despencando, ele gritava junto com todo mundo e a irmã disse, o que está acontecendo, Chico? Não é lá. Se o avião está caindo, aí daí. A questão é a gente chegar, não é, na situação dos nossos mentores amigos e perguntar, e daí? O que é que vai acontecer de fato? Diante dessa tempestade, dessa brigaiada que está no estudo, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter que se acalmar, poxa, uma hora ou outra. Agora a gente não precisa mais entrar no diapasão. Quando a gente chega lá, é uma tranquilidade danada. Aí alguém vai perguntar e depois se eu já cheguei lá. Não façam perguntas tão difíceis, hein, por favor. Tá bem? Então, quando a gente consegue essa harmonização psíquica, a gente tem condições, então, de entrar na percepção espiritual. Mas aí, todo cuidado é pouco. Olha o que o André Luiz coloca. O médium está ali concentrado, fazendo seu esforço, o espírito se aproxima, tenta a comunicação, nessa percepção psíquica, ele percebe o ambiente espiritual, percebe os espíritos, e aí ele vai para iniciar a comunicação, ele pergunta assim, será que sou eu? O que aconteceu nessa hora, gente? A disciplina do pensamento foi, eu posso usar uma palavra feia, foi para as cucuias. Perceberam? Aí alguém poderá dizer, mas tem algum médium que não faz essa pergunta? Faz porque ainda não disciplinou as coisas. Porque se já entendeu e disciplinou, não vai perguntar isso, porque nessa hora não é mais hora de perguntar isso. Porque já entendeu que se for ele, é porque ele está numa necessidade de autodescobrimento e de auxílio até externo, às vezes, por um dirigente que ele tem confiança. Mas o que acontece? Às vezes, inclusive, isso precisa acontecer para ele alcançar, de fato, a harmonia, a harmonização. Porque tem pendengas do passado que não estão resolvidas e que nessa hora vão aparecer. Aí um dialogador inteligente, um dirigente preparado, vai atender, não é como se fosse um espírito, porque é o espírito, no entanto, do próprio médium, manifestando uma situação que ficou pendente de uma personalidade anterior. Alguns chamariam de animismo. Agora, os mais afoitos e que são, assim, judiciosos, dirão que é mistificação. Então, muito cuidado, porque esse é um processo natural dentro do desenvolvimento das capacidades do indivíduo. Tudo bem, gente? Estamos falando da relação da disciplina do pensamento com a mediunidade. Então, a gente chega nesse ponto aqui que é fundamental, já estamos falando do indivíduo no exercício da mediunidade e que, de repente, está manifestando ele próprio, através da própria mediunidade, numa situação que ficou pendente. Ele não tem intenção de enganar ninguém, portanto, não está mistificando, mas é um processo anímico. Aqui a gente usa uma imagem. Vocês já viram uma torneira que fica muito tempo fechada? Já passaram pela experiência de abrir uma torneira e ficou um tempão fechada? O que é que sai? Gelo. Quem já viu sabe. Água Se sai uma suja. geleca vermelha, Água suja. água suja, com ferrugem, não é? Às vezes com resíduos. Então é preciso abrir a torneira e deixar vazar. Porque conforme vai passando, vai limpando. E se você colocar um filtro, vai ficar melhor ainda? Vai. Qual que é o filtro que a gente pode colocar?
o filtro da disciplina do pensamento e do sentimento. Deu para perceber? Bem, então a gente já chegou no tempo, né, que a gente tinha previsto do comentário. É isso aí, né, Kemi? A gente pode abrir para as perguntas, não pode? Podemos sim. Adri, por favor, Adriana. Sim. Carlos, vou fazer duas aqui ao mesmo tempo, que pode ser que ela esteja conectada com a outra, tá? Então, a primeira é assim: trocar um pensamento que chega repentino por outro, ou até mesmo uma música, seria positivo? E a segunda da norma é: a visualização também seria uma maneira de trabalhar a concentração? Sim. Bom, então vamos para o primeiro. Depois, se eu esquecer a segunda, você me lembra de novo. Tá. Vou ter que responder separado, tá? Então, a primeira é, se vem um pensamento, apareceu o pensamento, a gente troca aquele pensamento por outro, será que isso é positivo? Depende. Depende muito. Vamos dizer que nos apareça um pensamento desagradável, que a gente está entendendo, não é? É algo que nos incomoda. Então, às vezes, se você vai reprimir esse pensamento, ao invés dele se liberar, ele fica recalcado. Vai lá para, né, às vezes vai até para o subconsciente. E aí você tem um outro pensamento que considera inadequado, recalca também. Chega um momento que aquilo vira uma pressão tão grande que arrebenta. A pessoa perde o equilíbrio em certas circunstâncias, não está sabendo por quê, porque está reprimindo coisas que ele não considera adequadas. Então, o que é melhor às vezes? É ir lá para frente do espelho, olhar para você mesmo, sem que ninguém esteja ouvindo, e coloca o pensamento, descreve o pensamento, olhando para os seus próprios olhos. Encara como é que isso apareceu. Se é meu, eu ponho para fora. Se veio de fora, eu estou exteriorizando para me livrar disso. Tudo bem, gente? Agora, se a pessoa consegue, não é? Entra o pensamento e ela substitui por um pensamento mais tranquilo e tal, tudo bem. Ou, de repente, a pessoa ouve certas músicas que tranquilizam, que mudam o teor do pensamento, também pode ser utilizado. Mas cuidado para não recalcar. Joana de Ângeles recomenda que a gente não recalque essas coisas que a gente considera desagradáveis que aparecem na mente da gente ou no sentimento, porque isso vai se acumulando e depois se transforma num problema para nós, não é? Agora, a questão da visualização, como é que foi feita a pergunta mesmo, Adriana? A visualização também seria uma maneira de trabalhar a concentração? Pode ser sim. Inclusive, nas técnicas de concentração, a gente aprende a visualizar. Quando você fecha os olhos, você pode, não é imaginar, porque na verdade tem uma tela mental, de fato. Então, você pode visualizar essa tela mental e na tela mental você desenha um triângulo. Então, você vê os traços do triângulo sendo feitos, tá bem? E aí você dá cor para o triângulo. Isso é visualização. Ou você visualiza uma flor. E na visualização você vai aos detalhes da flor. É uma rosa, ela tem pétalas, de cor é que é a rosa, como é que é o talo da rosa, tem espinho, não tem espinho, tem folha, o talo é curto, é longo. Isso tudo você vai exercitando a concentração, não é, na visualização. Isso ajuda na disciplina do pensamento, com toda certeza. A visualização de um campo florido, por exemplo, em que a gente está no meio do campo, ajuda. É uma das técnicas, inclusive, que a gente utiliza, às vezes, na atividade mediúnica para orientar o pessoal para aprender a concentração. E alguns, inclusive, se sentem tão bem com a visualização do campo florido que depois utiliza isso na atividade mediúnica. Está atendida as duas perguntas? Sim. Carlos, essa pergunta, ela veio quando você estava falando durante a reunião mediúnica, né,
mesmo concentrando, você perceber, sentir o campo vibratório que está em redor, né? A pergunta é, mas para dar passividade, se prestar no que está acontecendo em torno, não poderá atrapalhar a entidade que chega? Isso, Fui eu que fiz essa pergunta. isso depende muito, não é, do estágio que a gente está. Num primeiro momento, a gente sente alguma dificuldade. A gente fez o exercício quando a gente está num grupo, não é, que vai fazendo os passos, está bem orientado. Você faz os exercícios de percepção do ambiente, percepção psíquica do ambiente, do entorno. E aí é onde você identifica que tem ou não espíritos. E quando algum se aproxima, a gente normalmente se centra naquele que a gente está atendendo. Mas com o tempo, a gente vai conseguindo, no exercício, se desprender disso, inclusive. Não que a gente vai deixar de ter atenção. Eu vou colocar um exemplo que para mim é clássico, não é? Do Divaldo. Eu acho que eu já contei isso alguma vez aí para trás, alguns de vocês podem ter ouvido, não é? Outros não. O Divaldo estava na Venezuela com Alípio Gonçalves. Alípio Gonçalves já está desencarnado. E o Divaldo foi para dar uma entrevista numa televisão. E uma senhora quis falar com Alípio na hora da entrevista. Então Alípio se afastou, foi lá longe para conversar com ela. E o Divaldo estava dando a entrevista. E o Alípio conversou com a mulher, ela pediu uma orientação, ele orientou a mulher e tal. Quando terminou tudo, eles foram sair e o Divaldo disse assim para o Alípio, muito interessante a orientação que você deu para aquela senhora na hora da entrevista. Aí ele falou, ô Divaldo, me perdoe, você estava ouvindo, então estava atrapalhando. Puxa, eu me afastei, tentei falar baixo com ela. Perdão que eu estava atrapalhando. Não, Alípio, não se trata disso. Quem estava respondendo era a Joana. E eu estava ao seu lado, acompanhando o que você estava dizendo para a senhora. Perceberam do que a gente está falando? Então, ele não perdeu a visualização do conjunto no entorno. E ele tinha plena confiança em Joana, então ele não precisava ficar concentrado no que ela ia falar, porque ele tem confiança nela. Então ele podia se afastar tranquilamente e prestar atenção no que estava acontecendo lá entre o Alípio e a senhora na conversa. Agora, nem todo médium tem, não é? Às vezes a gente até faz isso, mas depois retorna e não se lembra que aconteceu. Verdade, verdade. Tá certo? A gente não lembra que Tá aconteceu. certo, tá certo. Então é uma questão realmente também, não é, das capacidades mediúnicas, das condições da própria organização física, mas não é equivocado o pensamento de que a gente tem que ter concentração na entidade que vai se comunicar. Depende. Agora vamos lá. É uma entidade sofredora. Nós vamos dar acolhimento à entidade para ela receber o auxílio do diálogo com o dirigente ou dialogador que vai conversar com a entidade. Então, o que é que André Luiz descreve? O médium a recebe como uma mãe. Era um médium, não era uma médium, era um médium. E a recebia como uma mãe receberia o filho. Acolhe, envolve. Agora eu digo, quando o médium está com a capacidade não é mais desenvolvida, ele não perdeu a atenção no que está acontecendo no entorno, mas ele está dando uma atenção particularizada para a entidade que está sendo. Agora, quando ele não tem ainda, não é o desenvolvimento, vai precisar se concentrar totalmente na entidade, porque senão não dá conta de fazer o trabalho. Tudo bem, gente? Isso tudo, ó, disciplina da nossa mente. Estou falando agora do pensamento. Eu estou falando de essência, que a mente é a essência do espírito. Então, é uma questão realmente da mente. E o pensamento é um produto da mente, tá bem? Muito bem. Próxima. A Pamela pergunta, pode falar sobre oração
e irradiação têm diferença? Muito bem. Normalmente, quando a gente ora, a gente irradia, sem se dar conta. Quando a gente faz oração, pede proteção para o nosso ambiente, nós estamos ainda orando, centrados na nossa necessidade. Pedimos por nós, é um direito que a gente tem. Amparo, proteção, assistência, inspiração. Não é? A gente busca a sintonia com o nosso mentor espiritual durante a oração, um pouco mais íntima. Pedimos proteção para o nosso ambiente, ótimo. Aí, de repente, a gente lembra do pai ou da mãe e ora. Começou a irradiar. Tudo bem, gente? Aí a gente ora pela paz do mundo, nós estamos irradiando amplamente. Pedimos pelo lar de um filho, estamos irradiando. Mas a gente não pode só pedir, tá bom? Naquele ato de pedir a assistência dos outros, nós temos que emitir o nosso. Aí é quando a gente irradia. A gente manda a nossa vibração de carinho para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe. Então a gente irradia dessa forma. Se ficar só pedindo, não está irradiando nada, está transferindo a irradiação para os outros. A próxima, Carlos, é da Arlete. Carlos, analisando o que você falou do cachorro ou lobo, é por isso que às vezes é difícil entrar nessa meditação profunda? Temos medos de encontrar o que estamos alimentando, nosso verdadeiro eu? Com certeza. Na verdade, não é o nosso verdadeiro eu. É a nossa persona, a persona que a gente cultivou. Porque o verdadeiro eu é a essência. Não é? Então, a gente fica com medo de encontrar aquilo que a gente criou, que a gente cultivou durante o tempo. A gente, às vezes, alimentou o lobo. Não é? O pobre do lobo não é, ele nem tem culpa da situação, não é? Mas a gente alimentou, a gente espicaçou o lobo, a gente desafiou o lobo, aí ele está lá irritado. E a gente vai entrar e vai encontrar com ele lá dentro. E como é que a gente faz isso? Falando mal dos outros, ficando prestando atenção em notícias deletérias que vêm aí pelos meios de comunicação, essas coisas assim e mais, né? Os sentimentos maus em relação às pessoas, que às vezes sai, a gente fica até assustado. Às vezes a gente assusta, diz, meu Deus, eu não sabia que eu ainda pensava desse jeito, ou que eu sentia isso. Já me aconteceu, de repente olha, a gente trabalha muito essa questão da inveja, né? Que a gente Aí, um belo dia, eu não lembro nem qual foi a circunstância. Eu lembro do que eu senti lá dentro de mim. Digo, meu Deus do céu, isso é inveja. O que é isso? Então dá um susto. Aí tem que ir lá trabalhar de novo. Eu ainda não tinha descoberto, a danadinha estava lá dentro, escondidinha. A hora que eu não estava prestando atenção, ela, puf, apareceu. Olha só. Mas não é para a gente ficar com vergonha, não é? A gente tem que encarar, não precisa contar para os outros também, não é? Mas a gente precisa encarar isso aí. Poxa, eu senti inveja. Caramba, então deixa eu trabalhar isso. Por que eu senti inveja? Eu ainda não entendi que o outro é o outro, eu sou eu, o outro tem direito de ser, que não há privilégios, que todo mundo tem, não é, essa oportunidades. Eu não entendi ainda. Tá, tudo bem, tá aqui no intelecto, mas não chegou. Percebeu que não adianta só disciplinar o pensamento, gente? Tá bem? Porque às vezes tem, como é que eu diria, armadilhas. A gente arma a arapuca e a gente mesmo cai dentro dela. Você sabe o que é arapuca, né, gente? Todo mundo sabe, né? A próxima. A arte da concentração para uma meditação é uma conquista valiosa e demorada que exige exercício. Como podemos praticá-la com assertividade? Olha, eu me lembro do Divaldo uma vez, que disse para mim, eu estava desenvolvendo psicografia na época, ele disse assim, você quer realmente desenvolver psicografia? Defina um dia e horário. Não, defina um horário, todos os dias. Naquele horário, exercite. Quer aprender a meditar? Defina um horário, ainda que seja um horário pequeno, no horário,
E todo dia naquele horário. É a primeira disciplina. Todo dia naquele horário, faça o seu exercício. Ah, eu posso ler alguma coisa para aprender sobre? Pode, deve. Leia, busque. Tem vários livros que tratam do assunto. Agora, um dos maiores instrumentos para desenvolver a nossa concentração e a nossa meditação no processo da autoanálise, do autoconhecimento, do mergulho para dentro, se chama Evangelho segundo o Espiritismo. A última pergunta. Como se processa a mediunidade intuitiva e como desenvolvê-la de forma que não haja confusão entre seu pensamento e a intuição em si? Uhum. Muito bem. A intuição é uma capacidade anímica. A gente vai falar didaticamente aqui para entender, né? A gente vai tentar fazer a correlação para entender isso. Intuição é uma capacidade anímica. A intuição é aquela convicção que a gente tem de alguma coisa que nos aparece sem explicação. E que se a gente quiser explicar como é que a gente tem aquela certeza, a gente vai precisar elaborar. Porque aquilo vem lá de dentro. É fruto das experiências acumuladas nas múltiplas reencarnações. É algo que vem daquilo que ficou acumulado na própria alma. Então, por isso que é anímico, tá bem? Agora, a inspiração é o que acontece quando um espírito se aproxima, quando alguém fala alguma coisa para a gente se sente inspirado por aquilo. Então, a inspiração vem de fora. É por isso que a musa é musa inspiradora e não intuidora. A musa da arte, a musa da música, né, que inspira os músicos, os artistas. Então, é inspiração. Mas o que acontece? Emmanuel explica isso. Muitas vezes, os mentores amigos utilizam os nossos canais intuitivos para nos inspirar, porque fica mais fácil para eles. Eles vão lá e despertam aquilo que a gente já tem convicção, e aí vem a gente ficar na dúvida, é meu ou foi de fora? Então, a dúvida é natural nesse aspecto, mas não é importante a dúvida, porque o que nós temos que examinar é positivo? É uma coisa boa? Se já veio da minha convicção, ótimo. Ou se foi inspirado, ótimo igual. É bom? É para a gente utilizar, para a gente dar sequência. Agora, é uma coisa que não é agradável, não é positiva, então a gente precisa saber trabalhar isso. E às vezes não é simplesmente descartar, é saber por que veio, da onde veio, e aí sim é importante identificar se veio de dentro de mim, se veio de fora. Agora, de toda maneira, se veio de fora é porque tem uma repercussão interna, porque há afinidade, e é por isso que a gente recebeu aquele tipo de inspiração negativa. Então, sempre, quando é negativa, tem algo para trabalhar dentro da gente, para se melhorar. Obrigada, Carlos. Obrigada, Adri. E obrigada, Carol, pela prece inicial. Então, Carlos, muitíssimo obrigada. Agora as suas considerações e aí, se você não estiver com sono, então você faz a nossa prece, né? Por favor. Eu estou mais desperto do que no começo agora. Deu para perceber. A gente agradece muito, né? É uma satisfação muito grande estar com o Blossom aqui com vocês na atividade. E as nossas considerações finais é que o assunto ele é bastante profundo. A gente não tem a mínima pretensão de ter esgotado nada hoje, né? Nós iniciamos uma conversa sobre essa questão da disciplina do pensamento e a mediunidade. E a gente procurou, pelo menos, tocar naqueles pontos que são fundamentais para a gente ver que não adianta trabalhar o pensamento, ele dentro desse processo ele pode ser superficial, e a disciplina do pensamento ele pode ser uma consequência, inclusive, daquilo que a gente vai trabalhando, né? Lá na questão da busca da disciplina do sentimento, do nosso equilíbrio, da nossa harmonização interior, que acaba tendo reflexo no pensamento também, nas nossas palavras e até nas nossas ações. Então, é um despertar, digamos assim, para a gente continuar aprofundando o assunto, porque ele é muito interessante
quando a Kemi chamou para falar, eu pensei, nossa, nunca tinha abordado essa questão nesse aspecto, dessa forma, né? Nesse viés. E foi um pouco desafiador para mim, tive que ficar meditando sobre o assunto, pensando, até buscando. Aí eu fui me lembrando, a Kemi, num dado momento, disse assim, mas você vai abordar conforme Leon Denis? Eu falei, não, conforme Leon Denis não, porque eu sabia que o Geraldo ia tocar. E aí ela falou, então você vai tratar conforme o trabalho mediúnico, não é? Aí ela me deu a luz, falei, pois é, então. Aí, né, eu direcionei a, a busca, não é, dentro disso que a gente tem trabalhado exatamente dentro dos nossos grupos mediúnicos, a formação de trabalhadores para atividade mediúnica. Quem minha Norma levantou a mão, tem tempo? Eu estou às ordens. Tem sim. Norma? Norma, você levantou a mão? Você está com o microfone... Desculpa. A importância, né, desse assunto, que é bastante... chama muita atenção, né, principalmente para quem trabalha na área da mediunidade. Uma coisa que eu percebi, que quando as apostilas da mediunidade foram feitas, lá pelo ano 2000, 2000 e pouco, tinha um conteúdo que abrangia um pouco da harmonização, um pouco... depois foram enxugando, Carlos, o material, e ele ficou bastante reduzido. A gente vê que, realmente, para os novos trabalhadores, esse assunto é de suma importância, né? Norma tem toda a razão. Eu já conversei com a Marta sobre o assunto. O enxugamento da apostila, do material, que agora são livros, né? Foi por pedido do movimento espírita. Então, ficou muito pobre, Carlos. A gente utiliza ainda aquele material anterior, tá, Norma? Nós não utilizamos os materiais novos, não. Certo. E eu falei com a Marta para a gente colocar aquele material antigo no portal da FEB, como PDF. Eu vou Excelente. Nela. Em espanhol, por exemplo, o que nós temos traduzido é aquela anterior. A gente nem traduziu a nova para o espanhol. E a gente utiliza no Sem Fronteiras, no estudo da mediunidade, aquele material antigo. Antigo. Porque a gente considera o melhor material que já foi feito no Brasil. Justamente. Para a preparação, não é, de trabalhadores para a área mediúnica. O melhor material. Eu fiquei 20 anos coordenando isso na casa espírita que eu frequento, né? E realmente empobreceu muito, encolheu muito. Nós procuramos trazer para cá, olha, parte daquilo, viu? Não exatamente, né? Mas a gente aproveitou várias ideias de lá, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz. Tem uma bibliografia ampla, não é? Mas a gente também usou ideias daquele material, que a gente considera material. Inclusive, quando a gente fala aqui da escolha do material, nós estamos nos referindo a um material como aquele. E me perdoe o movimento espírita, mas o material atual não atende, de fato, à necessidade de preparação do trabalhador para a área de estudo do espiritismo. Inclusive, no programa 2, nem dá o conteúdo do ano, de tanto que encolheu. Eu vou voltar a conversar com a Marta para pedir para ela, para a gente realmente colocar no portal da FEB um material anterior para quem quiser não é acessar. Inclusive, Carlos, tinha umas práticas, igual a gente faz no Evangelho Rede Vivo. Isso. Eram os textos que os alunos trabalhavam em grupos. Isso. Eram maravilhosos, porque falavam dos médiuns, da falência dos médiuns, né, de alguns, e assim traziam enriquecimento para o estudo muito grande. Tiraram tudo aquilo. Foi realmente enxugado para ficar tudo em 2 anos. Isso. E a gente não pode ter prazo para estudar mediunidade, né? A mediunidade não se estuda com prazo. Justamente, Obrigada pela atenção e pela resposta. Nada, Norma. Maria Alba. Acho que é Maria Alba. Então, eu só queria endossar mais essa fala da Norma, porque eu também acompanhei, nós acompanhamos juntas essas apostilas, e realmente essas antigas são as melhores. Agora você dizendo que vai conversar com a Marta, isso aí é muito importante, porque se fizer uma pesquisa assim,
dos facilitadores da mediunidade, eles vão reconhecer esse fato aí, porque ficou bem assim restrita, né? Essas modernas. Então é isso. Aconteceu com a questão do ESD mesmo, porque tinha chegou o pedido de enxugamento do material do ESD. O ESD antes eram 6 programas, alcançava quase tudo que está no EAD hoje, menos as parábolas. E aí foi feito um enxugamento, o pessoal queria que enxugasse. A Cecília concordou em enxugar desde que fosse feito, que o material fosse colocado no outro estudo, aí apareceu o EAD, não é? E foi feito o enxugamento, ficaram os 3 tomos. Pediram para enxugar mais ainda. Aí, quando eu assumi a responsabilidade, estava nesse processo. Eu falei, Marta, eu gostaria de checar com o movimento, porque as pessoas com que eu estou em contato não têm, elas trabalham na área e não têm essa intenção de enxugamento. Da onde apareceu isso? Aí ela falou, pesquise, mas veio do movimento. Aí nós fomos investigar, já estávamos até testando um material novo já, mais enxuto. Não estava dando certo de jeito nenhum. Aí fizemos a pesquisa durante as reuniões das comissões regionais. E houve até pedido para o contrário, para não reduzir. Teve uma comissão regional, 9 estados, que é a Nordeste, pediram unanimemente que, por favor, não toquem nesse material. O ESD já está enxuto demais. Aí nós levamos isso, paramos com o piloto, que não estava funcionando bem, e ficamos com o material. Fizemos agora uma atualização de terminologia e uma adequação do material. Ao invés de tirar alguma coisa, nós agregamos alguns roteiros. Foi o que a gente fez. Aí podemos nós temos uns 10 minutinhos, Kemi. Eu gostaria de fazer uma prece diferente hoje, já que a gente falou de disciplina do pensamento, irradiação. Eu queria propor a vocês que nós fizéssemos um exercício de concentração e de irradiação ao mesmo tempo. Pode ser? Claro, pode ser. Para ficar prático, não é? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, não fiquem com nada na mão, se sentem bem à vontade, fiquem bem, assim, o melhor que vocês se sentirem. E quem precisar, feche os olhos para se concentrar. Tem gente que se concentra com o olho aberto, né? São raros, mas alguns conseguem. Mas, para facilitar, pode fechar os olhos, se quiser. E aí, nós vamos iniciar um exercício de relaxamento primeiro. Nós vamos trabalhar com a disciplina do nosso pensamento, colocando nosso pensamento lá na ponta dos dedos dos nossos pés. E aí, estamos com os nossos pensamentos lá na ponta dos dedos dos pés. Vamos imaginar que os nossos dedos estão ficando escuros por dentro. Isso significa bem relaxados. E também ocos. Isso vai acontecendo também com os 2 pés. Sai dos dedos e vão para os pés, o pensamento concentrado lá nos pés, que estão ficando completamente ocos, vazios, escuros por dentro. Vai chegando nos tornozelos e vai subindo pelas pernas. Tudo vai ficando escuro, relaxado, vazio, até chegar nos joelhos. Vai subindo pelas coxas, vai subindo, vai chegando nas partes da genitália, que vai ficando tudo escuro, tudo escuro. Vamos chegando, então, também na parte das nádegas, vamos chegando nas partes internas, vamos sentindo os nossos órgãos. Se você se lembrar de algum deles, perceba, por exemplo, como a bexiga vai ficando vazia, oca por dentro. Vai sentindo os rins também da mesma forma, o fígado, o intestino grosso, delgado, o estômago. Tudo vai ficando oco, vazio, relaxado por dentro. E vai subindo. Vai chegando nos demais órgãos até chegar no coração.
nos pulmões, tudo vai ficando relaxado, vazio, oco, escuro por dentro, até chegar nos ombros. O seu pensamento agora está na ponta dos dedos das mãos, das duas mãos. Os dedos começam a ficar também ocos, vazios, escuros por dentro. Vai invadindo as mãos, chegando nas munhecas, nos braços, no cotovelo, nos antebraços, vai subindo até chegar nos ombros. Aí então, vamos subindo para o pescoço, que vai ficando também escuro, completamente vazio, alcança o queixo, a parte da nuca atrás, as orelhas, vai alcançando a boca, o nariz, os olhos, a testa, toda a parte do cérebro, até chegar na altura da cabeça, onde nós temos o nosso centro de força coronário. Você se sente agora relaxado, relaxada, tranquilo, está se sentindo em paz, totalmente vazio. Concentre-se na sua respiração, enchendo os pulmões, retendo um pouquinho e expirando, esvaziando completamente. Retém um pouquinho, novamente enchendo os pulmões. Ao terminar de encher, retém, novamente expirando, esvaziando e seguindo esse ciclo. Agora o seu pensamento está no alto da cabeça, concentrado no seu centro de força coronário. É o centro de força de conexão com as forças superiores da vida. Veja agora, ou imagine, um raio de luz que vem dos planos superiores da vida. Vem de Deus, nosso Pai, vem das regiões superiores e alcança o seu centro de força coronário. E o seu centro de força coronária é iluminado por essa luz divina. E essa luz começa a se espalhar por todo o córtex cerebral, pelo cérebro. Vai descendo a luz, iluminando todo o cérebro, chega nas orelhas, ilumina a sua glândula pineal e com isso ilumina o seu centro de força frontal, que fica na testa, entre os dois olhos um pouco acima. Sinta como esse centro de força é iluminado agora. E a luz vai iluminando toda a sua parte cerebral, desce pelas orelhas, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, vai alcançando a garganta. Até agora estão iluminados o seu centro de força coronário, no alto da cabeça, e o frontal, no meio da testa. Agora a luz está descendo pela garganta, pelo pescoço, e ilumina o centro de força laríngeo-faríngeo que aí se encontra. Os três centros de força estão perfeitamente integrados uns com os outros. E a luz vai descendo, chega nos ombros e desce pelos antebraços, pelos cotovelos, os braços, alcança as mãos, os dedos se iluminam todos, a luz se projeta pela palma da mão e a ponta dos dedos. E a luz vai descendo agora para os pulmões, iluminando os dois pulmões. Alcança o coração, ilumina aí o centro de força cardíaco, que sintoniza automaticamente com os outros três. O coronário, o frontal, o laríngeo-faríngeo e o cardíaco estão agora em perfeita sintonia. E a luz vai iluminando todos os seus órgãos internos. Todos aqueles que você se lembra e que você não se lembra nesse momento. Até alcançar o baço, onde ilumina o seu centro de força esplênico, que sintoniza automaticamente com os outros.
comandado pelo centro de força coronário. Neste momento, a luz divina vai iluminando todo o seu interior, vai iluminando a parte do plexo solar, onde está também o centro de força, que é o gástrico, que se ilumina neste momento, e a luz vai iluminando todos os seus órgãos internos, os rins, fígado, bexiga, pâncreas, a vesícula, tudo vai sendo iluminado. E a luz vai descendo até chegar na altura da pubis, iluminando por dentro o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e também na pubis ilumina o seu centro de força genésico. Todos os teus 7 centros de força estão em perfeita sintonia agora, e a luz vai descendo pela genitália, vai descendo pelas coxas, até chegar no joelho, nas pernas, chega no tornozelo e alcança os pés, as pontas dos dedos, e a luz se projeta para fora. Neste momento, bem no centro do seu ser, na altura do coração, você sente uma luz que pode estar bruxuleante, às vezes fraquinha, mas ela começa a se fortalecer pela luz divina que está em você. É a sua luz interior que se fortalece. E neste momento, ela vai ganhando dimensão, vai se ampliando e vai dando um segundo banho de luz em toda a sua organização física e perispiritual. Essa luz se projeta junto com a luz divina para fora, saindo por todos os orifícios, os poros, pelas extremidades, e forma o escudo de proteção no seu entorno. Ele é ovalado, iluminado e se projeta. Neste momento, irradie em favor dos seus familiares. Sinta como raios dessa luz saem de você e vão ao encontro do familiar que você se lembra agora, que recebe um banho de luz nesse momento. É a sua luz, junto com a luz divina, alcançando o ser querido. Alcançando também o seu lar, se você desejar. O lar dos seus familiares. Os seus companheiros de trabalho. Os companheiros do centro espírita, do grupo. Todas as pessoas que necessitam, que às vezes estão hospitalizadas. Todos aqueles em quem você pensar agora recebem raios dessa luz que se irradia para todos os lados. Neste momento, essa luz permanecerá no seu entorno como um escudo de proteção e poderá ser alimentada pelo seu pensamento, o seu sentimento e a sua vontade nos exercícios que podem se repetir diariamente, uma vez por semana, como você desejar. Sinta a paz no seu coração, a tranquilidade da presença dos benfeitores amigos e elevemos os nossos sentimentos a Deus nosso Pai para agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade de Ele nos haver feito o menos possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. E a Jesus, o Divino Mestre, a nossa gratidão profunda por nos oportunizar a evolução no planeta que Ele dirige. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E a todos, obrigado pela atenção e o carinho.